no domínio das provas. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os seres do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase do berço, e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo os mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não lhe recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade da vida interior. Candura inviolável e ignorância completa. Santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidão cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura e levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas que a infinita sabedoria nos acrisolam, as forças enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. Emmanuel. Neste capítulo, Emmanuel nos fala das provas, no domínio das provas, que estar encarnado é viver, é provar, é vivenciar aquilo que é necessário nós aprendermos. E o aprendizado exige, demanda a exposição às vivências que precisamos passar, para que o aprendizado possa ser adquirido por nós como espíritos imortais que somos. Ele nos dá o exemplo de um pai que procura super proteger o filho das coisas do mundo, desde o berço, como se fosse uma florzinha de estufa. E ele nos mostra o quanto que a super proteção, a não exposição, ela é prejudicial. Assim como nós deixarmos um filho largado no mundo, sem lhe dar o devido amparo, amparo material e principalmente o amparo moral, a educação, a correção, o afeto, os limites. Então, tão nocivo quanto não prover essas necessidades é nós super protegermos, como ele nos diz neste exemplo, de que essa superproteção ela acaba
né, sendo uma insânia, uma crueldade com o outro espírito que vem como filho, porque a gente deixa de expor ele ao que ele precisa passar. E ele acaba sofrendo demasiadamente por ter sido super protegido quando ele precisa vivenciar as próprias provas. Então a gente tem que ir, isso demonstra quanto que a gente tem que ir soltando um pouco a corda, né? Como se diz com os nossos filhos, conforme eles vão se desenvolvendo, conforme eles vão também precisando vivenciar os seus próprios desafios para se desenvolver. E nos dá o exemplo de que esta imagem, né, este exemplo que ele traz, demonstra a necessidade da encarnação e da reencarnação em mundos inumeráveis do espírito imortal, ou seja, de nós, para este constante aprendizado, né, que envolve o desenvolvimento da responsabilidade na consciência, de nós percebemos a nossa responsabilidade conosco e para com aqueles que convivem conosco também neste processo evolutivo. Dificuldades e lutas são semelhantes aos materiais didáticos da escola ou aos andaimes de uma construção. E ele finaliza dizendo: abençoemos, pois, as disciplinas e provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.